administrações públicas dentro de cada esfera da organização político-administrativa. O primeiro deles, logicamente, é o exercício do poder de polícia, né? Nós estamos agora verificando o que é o exercício do poder de polícia. É uma atribuição da administração pública que tem como função limitar os direitos da sociedade, né? Limitar os direitos das pessoas. E por que é limitar? Na verdade, todos os direitos são relativos, né? Vocês aprenderam ano passado que os direitos são relativos, né? Os deveres são absolutos, mas os direitos são relativos, ou seja, nós temos direitos, mas não temos o direito na totalidade, né? Por exemplo, eu acabei de falar no direito de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Esse direito ele é relativo, porque tem limites. Eu não posso entrar na casa dos senhores e comer o que tiver na geladeira, não é verdade? Porque eu tenho um limite, né? Eu tenho um limite. O Estado também tem um limite, né? O Estado também tem. Basta ver aí o HC 603, 616, 603, 616, que trouxe esse limite aí, né? Temos aí vários outros aí, né, que trazem essa questão agora a polícia para entrar na casa de alguém tem que registrar, tem que filmar, né? Tem que fazer um selfie, não é verdade? Então tem que ter, está escrito, é decisão do STF, né? Então vejam que existe essa questão, né, dos limites. O ano passado nós tivemos aqui no Rio Branco o Miguel Reale, né? Miguel Reale, não, agora esqueci o nome do camarada lá, que veio ano passado aqui na Unimeta, né, o Alexi, né, Robert Alexi, né, ele trabalha exatamente nessa questão. Nós temos dois direitos, o direito de ir e vir e o direito ao domicílio, né, o limite do domicílio. Qual é o mais importante? Depende do contexto, não é verdade? Depende do contexto. Se tiver um flagrante dentro da casa, aí vai prevalecer o interesse de ir e vir, inclusive do próprio Estado, dentro do Estado de Direito, não é verdade? Então, veja o que nós temos aí um conflito, e esse conflito, na verdade, delimita que o nosso direito ele é um direito relativo, porque todos os dias nós cedemos parte dos nossos direitos para que o Estado possa ter o quê? Autoridade, para que o Estado possa ter autoridade. Então, todos os dias nós cedemos parte dos nossos direitos para que o Estado possa ter autoridade. O Estado tem que ter autoridade, não é verdade? Isso é poder de polícia. Então, poder de polícia, por exemplo, lá no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, traz que o Estado pode exigir das pessoas que fiquem em casa, né? Não pode. Na verdade, não existe isso. Existe a questão da quarentena, do afastamento lá um do outro, lá do distanciamento, né? Mas por exemplo, a questão do toque de recolher, né? O toque de recolher está no artigo 137 da Constituição Federal, em caso de estado de sítio, né? Nós não estamos vivendo um estado de sítio, nós estamos vivendo, como prescreve o decreto legislativo número 6 de 2020, um estado de emergência, não é estado de sítio, né? Então não existe, pelo direito positivo, não existe a questão do toque de recolher, né? Mas existe a questão da moral, né? O princípio da moralidade que nós vimos, que pode não ser legal, mas é moral, né? Porque preserva a saúde da sociedade, preserva o interesse maior, o interesse público, que é preservar a saúde da sociedade. Então, aí entra de novo o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, certo? Então, eu vejo que nós temos aí o exercício do poder de polícia, a definição do conceito de poder de polícia está lá no artigo 78 da Lei 5.172 de 66. Artigo 78 da Lei 5.172 de 66. Então, toda vez que a administração pública, dentro da sua esfera, tiver que limitar, fiscalizar, controlar as ações da sociedade, aí teremos o poder de polícia. Poder de polícia é a fiscalização, é o controle, é a limitação dos direitos da sociedade em prol do interesse público. Sempre deverá prevalecer o interesse público sobre o interesse privado, não é verdade? Cadê o líder? Bom, eu vou falando, se deixar eu vou falando, né? Então me oriente aí no horário aí, quando tiver que terminar, que se deixarem, né? Vamos conversar até amanhã de manhã. Muito bem. Então vejam que temos aí o segundo atributo, que é a fomentação das políticas públicas. Que fomentação é essa? Na verdade, incentivar, né, a política pública. O que é política pública? Tem a finalidade de diminuir as desigualdades, principalmente as regionais, que é um preceito fundamental, né, da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 3º, né, doutor
professora Ana. Então, vejo que esse é uma vez que não é bem executada essa atribuição da fomentação das políticas públicas, aí pode ocorrer a interposição de uma DPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, previsto na Lei 9.882 de 90. Muito bem. Então, vejam que políticas públicas, nós temos aí, por exemplo, o FIES, né, a Lei 10.260, que tem a finalidade de democratizar o ensino superior, mas temos outros. Temos a Lei 14.118, que é a Casa Verde e Amarela, temos a Lei 10.836, que é o Bolsa Família, a Lei 11.977, que é o Minha Casa Minha Vida, temos a Lei 10.436, que é o Programa Luz para Todos, né, para levar a tecnologia, levar a inovação prevista no artigo 218 da Constituição Federal para as pessoas que estão no meio do campo aí, né, são políticas públicas que existem, né, a PEC 3, agora que foi aprovada aí, com auxílio, na verdade, trazer a PEC 3, não, a PEC 186, a PEC 186, né, vai se transformar em emenda constitucional, para trazer o auxílio emergencial, né, então temos aí várias políticas públicas que devem ser fomentadas pela administração pública, enquanto a administração pública objetiva. Então, primeiro atributo, exercício do poder de polícia. Segundo atributo, nós temos aí a fomentação das políticas públicas. Terceiro atributo, intervenção no domínio econômico. Olha aí o preço do combustível, né? Temos combustível aí, gasolina, a R$8 o litro, né? Isso aí vai ter que ter uma intervenção do Estado, né? Vai ter que ter uma intervenção, ou através da CID, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, previsto lá no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal, quando é sobre os combustíveis, né? Ou o ICMS, que é um imposto estadual, está no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, e é regulado pela a Lei Complementar número 87, aqui no Estado, Lei Complementar número 55 e o Decreto 008, o imposto, o ICMS, né, aquele do transporte. Então, vejo que vai ter que mexer nisso aí para baixar esse preço de combustível aí. Então, vejo que isso é uma forma de intervenção no domínio econômico. Temos a Lei 12.529, né, isso é característica do Estado liberal, conforme prevê o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, que é o princípio da livre concorrência, a preservação da livre concorrência. Então, por isso é que tem essa necessidade de intervenção no domínio econômico, conforme prevê a Lei 12.529. Então, é a terceira atribuição da administração pública enquanto objetiva, exatamente a intervenção no domínio econômico, conforme pode até ser, por exemplo, pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei 8.137 de 90, que são os crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, contra a ordem consumerista, são formas de intervenção do Estado na economia, no domínio econômico, né, para satisfazer o interesse público, né, sobre o interesse privado. Então, temos essa questão aí dessa interferência no domínio. E o quarto é o mais importante, que é exatamente a prestação de serviço público, conforme prevê o artigo 175 da Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal prevê que uma das atribuições da administração pública é exatamente prestar serviço público de forma direta ou de forma indireta. Prestar serviço público de forma direta ou indireta. Quando é que ocorre a prestação de serviço público de forma direta? Quando é a própria administração pública que presta esse serviço. Por exemplo, a prefeitura presta o serviço de saúde, né? O Estado presta o serviço de tratamento d'água, da Lei 9.433 de 91, né? E vários outros serviços públicos que são de interesse da sociedade, que são prestadas pelas administrações públicas, ou pela administração pública municipal, ou pela administração pública estadual, ou pela administração pública federal, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, a organização político-administrativa do nosso Estado. Então, vejam que a prestação de serviço público direta é aquela em que a própria administração pública
presta, a própria administração pública é que presta. Quando ela precisa contratar com um terceiro, né, e aí vem a questão do ônibus, por exemplo, a prefeitura não tem ônibus, mas ela tem que oferecer aí o transporte, né, está lá no artigo 6º da Constituição Federal, artigo 6º da Constituição Federal, que é a obrigação da prefeitura oferecer o transporte, o transporte urbano